Canal Ensinador Cristão EBD está de novo com você. Agora vamos estudar, aprender para ensinar. A paz do Senhor, povo de Deus! Bem-vindos ao canal Ensinador Cristão EBD. E como sempre eu digo, quem está vivo, dá um glória, porque nós estamos vivos, nós acordamos no dia de hoje, porque Ele, que vive e reina para sempre, nos permitiu. Porque tudo é por Ele e para Ele, é por causa dEle que nós estamos aqui. Então, quero te dar as boas-vindas à nossa pré-aula da classe Jardim da Infância. E eu sou a Tia Nelly, professora dessa turminha tão maravilhosa. Olha só, que lição maravilhosa, que tema falando sobre o livro de Deus, né? O livro que é a palavra de Deus, aprendendo sobre o livro de Deus. Esse é o tema desse trimestre. Então, cada trimestre nós aprendemos sobre um tema. O tema passado foi aprendendo a praticar, a fazer boas escolhas. E agora nós estamos aprendendo sobre o livro de Deus. E eu trouxe aqui, ó, um monte de Bíblias. Todas as Bíblias que eu tenho, para mostrar para vocês. Na aula de número 1, eu falei para as crianças sobre os diferentes tipos de Bíblia. Eu não mostrei porque era festa, a gente ia cantar, o departamento ia cantar. Então, assim, foi aula, tive que sair cortando muitas coisas para poder dar tempo de fazer tudo. Mas eu sempre vou falando para elas sobre os tipos de Bíblia que existem, Bíblia para criança, enfim. E eu trouxe aqui para mostrar para vocês também, para ter essa sugestão de vocês levarem para a sala de aula e mostrarem às crianças, porque toda a nossa lição do trimestre é falando sobre o livro de Deus. Claro que cada lição vai ter um título, um assunto principal, mas tudo está relacionado à Bíblia, à palavra de Deus, o livro do amor de Deus. Bíblia, Bíblia, meu livro companheiro é a palavra de Deus. Ela me ensina cada dia, o caminho do céu. Glória a Deus. Então eu quero mostrar aqui, gente, quero compartilhar com vocês. Claro que tem, outras versões, inúmeras Bíblias, mas que todas têm a mesma coisa. A tradução, a linguagem é que é diferente, e isso que eu expliquei para elas, porque tem aquela Bíblia que a linguagem é mais juvenil, a linguagem é mais infantil, a linguagem... Então, assim, tem Bíblia de todos os jeitos, todos os gostos, todos os tamanhos, todos os tamanhos de letra. Hoje eu tenho uma dificuldade tão grande porque, como eu tenho um problema de vista muito grave, porque eu não enxergo. Eu tô aqui gravando a aula, mas assim, eu nem me enxergo direito. Mas enfim, Jesus é bom, E a gente vai caminhando. Então, Bíblia para mim tem que ter a letra... eu nem sei mais que tamanho de letra, se existe algum maior do que esse, porque a Bíblia que eu mais uso no dia a dia é essa aqui, que é a Bíblia da letra hiper gigante. Gente, já tá difícil para enxergar, acredita? Eu rio assim, mas é sério. Então, é complicado, Então, muitas Bíblias tem a letra muito pequena. Então, essa minha Bíblia aqui, a Bíblia das Descobertas. A Bíblia das Descobertas. Nossa, pra mim, aqui, parece umas formigas. Então, pra ler, eu tenho que tirar o óculos e fazer assim, Eu fui pregar domingo
E eu levei essa Bíblia, né? No sábado eu ainda consegui ler com o óculos, porque foi de manhã. Mas no domingo à noite, quando eu fui pregar, eu tive que tirar o óculos para poder enxergar a letra, né? A gente geralmente põe, mas eu tive que tirar, porque eu não estava enxergando. Enfim, mas vamos lá, né? Eu tenho aqui, ó, essa aqui é a Bíblia das Descobertas. Eu fiz essa capinha aqui, mas é aquela Bíblia das Descobertas. É uma Bíblia maravilhosa para a gente que trabalha no Ministério Infantil, Infanto-Juvenil. Ela tem dicas, ela tem muitas coisas, né, curiosidades, muitas coisas boas. É uma Bíblia maravilhosa. Então, tem várias capas. Tem a capa azul, tem a capa rosa, tem a capa roxa. Mas é a mesma Bíblia, tá? Essa aqui é a tradicional, mas já tem outra Bíblia das Descobertas de adolescentes. De adolescentes. Essa aqui é a mais, assim, infantil, mas já tem a de adolescentes. A Bíblia das Descobertas de adolescentes. Então, tenho essa. Essa aqui, que é Almeida. Ela é da letra hiper gigante e ela é aquela Bíblia tradicional que vem as divisões. Ela contém harpa, né? Tem harpa. Tem a Bíblia, olha que coisa linda. Minha Bíblia de atividades, a Bíblia para crianças. E ela tem aqui, ó, toda ilustrada. E essa aqui é boa, que ela é para crianças que já são alfabetizadas, porque ela não só tem as figuras, como também tem, ó, os textos, tá? Tem a história. Não é assim como aquela que tem, versículo, capítulo, não. Ela tem as histórias, tá bom? Ó, é muito legal, gente. Muito legal. Então, para quem tem aí criança, né, nessa idade, para nossa turminha é ideal. Então, tem essa Bíblia. Essa Bíblia aqui, essa Bíblia aqui já tá tão velhinha. Tem harpa. Ó, quando digo que tá velhinha mesmo, porque já tá até descolando. Também era uma Bíblia que eu usava muito, né? Essa Bíblia aqui. Ela também é Almeida. É Almeida. E eu gosto também muito dela. Tem a Bíblia, a Bíblia da APEC, né? Bíblia de Recursos para o Ministério Infantil. Essa Bíblia aqui é ótima, é maravilhosa. Mas para mim é uma dificuldade porque a letra dela é muito pequena. Ó, que tamanho de Bíblia! Enorme. Mas a letra dela, minha gente, para mim é pequeniníssima. Eu tenho que fazer, pense um esforço, botar uma lupa, fazer de tudo. Mas ela é muito boa. Ela é, nossa, perfeita. Ela, assim como a Bíblia das Descobertas, ela tem algumas ideias também. Enfim, se você puder, era o meu sonho ter essa Bíblia, viu? Sonho de consumo. E Jesus realizou. Foi Jesus. Então, ela é muito, muito boa. Principalmente pra gente, né, que trabalha com crianças, que monta plano de aula para o culto infantil, para EBD. Aqui, ó, gente, a Bíblia da Escola Dominical. Essa Bíblia é top. Inclusive, nós estamos fazendo um sorteio, tá? No grupo. Nós estamos vendendo os números, né? Os números. Ainda faltam alguns números. E você vai estar concorrendo a essa Bíblia aqui da Escola Dominical. Vai chegar na sua casa e com apenas R$10 você vai poder estar contribuindo, tá, com o nosso canal. Qual a finalidade? Vocês sabem que para editar vídeos é necessário ter programas. E hoje em dia ninguém dá nada de graça. Então nós precisamos pagar pelo programa para poder fazer as edições dos vídeos.
Então, para editar, a gente precisa ter esse programa, que como eu não sei editar, eu não sei qual é o nome, agora fugiu da memória, mas a gente precisa ter esse programa que todo ano é necessário pagar, tá? Para poder fazer as edições dos vídeos, assim também como Canva, para a gente poder fazer materiais. Tem professores aqui que pagam, como é que fala, gente? Que pagam aquela questão do drive, né? Pagam a mais, pagam todo mês para poder ter um drive para colocar todas as coisas. Então, tudo isso é um custo. E por isso nós estamos fazendo o sorteio da Bíblia. Essa é minha. Essa aqui eu ganhei de uma amiga de Brasília, tia Cleide. E, meu Deus, maravilhosa. Então, com apenas R$10 você pode estar nos ajudando, abençoando aí, para que a gente possa abençoar vocês também através dos vídeos, das aulas, através de todo o material. Então, se você ainda não contribuiu, não comprou lá o seu númerozinho, tá? Sempre lá no grupo a gente tá postando. Se você não faz parte do grupo, mas quer contribuir, quer participar, é só chamar aqui que a gente vai entrar em contato com você e você vai poder concorrer a essa Bíblia aqui que vai chegar na sua casa. Olha que Bíblia maravilhosa. Então, sim, deixa eu te mostrar aqui. Ó, uma Bíblia muito, muito, muito perfeita. Principalmente pra gente que trabalha na EBD. Não só pra criança, tá? Aqui essa aqui, diferente da Bíblia da APEC, ela é pra todas as turmas. Adulto, jovem, você vai... Ela tem várias coisas. Essa aqui é a Bíblia que eu mais uso para ministrar, porque a letra dela, é gigante. E assim, gente, a minha Bíblia, ela tem essa aqui, ela tem as falas de Jesus destacadas em vermelho. E minha Bíblia, ó, e ela tá toda assim, quase toda rabiscada. Essa é a que eu, faço essas marcações assim. As outras não, mas essa aqui é que eu mais estudo, que eu mais levo para pregar. Tem todas essas marcações. Então, leve Bíblias, mostre para os seus pequenos os diferentes tipos de Bíblia. Tem a Bíblia do bebê, tem a Bíblia do obreiro, é a Bíblia do obreiro aprovado, tem a Bíblia da mulher de fé, tem a Bíblia da mulher que ora, tem Bíblia do adolescente, Bíblia da mulher virtuosa, Bíblia viva, enfim, tipos de Bíblia, né? Tipos de versões, porque a Bíblia ela é uma só. Tipos de versões de Bíblia, existem de várias linguagens, NVI, eu acho que é NHTL, Almeida Revista e Corrigida, Almeida Corrigida e Fiel, enfim, né? Tem muitas linguagens para você escolher e mostrar para suas crianças. Então, leva aí, com certeza, quando você chegar na igreja, na sua aula, com esse monte de Bíblia, Bíblia de todos os tamanhos, de todas as linguagens, de todas as formas, eles vão ficar assim, admirados. E é isso. O importante é que todas as linguagens falam a mesma coisa. Sobre o Senhor, sobre o seu amor, sobre o sacrifício, sobre Jesus, sobre Deus, a sua onisciência, a sua onipotência. A Bíblia ela não contém, como alguns dizem, a Bíblia contém a palavra de Deus. Não.
A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia é o nosso guia. A Bíblia é a nossa bússola. A Bíblia é o nosso pão quentinho que desce do céu. Ai, mas a Bíblia quem escreveu foi homem. Sim, homens inspirados por Deus. Homens onde o Senhor orientou. Olha o que o Apocalipse é descrito lá, que o Senhor apareceu ali para João. João, quando viu, caiu como morto a seus pés. E Jesus disse para ele, olha, escreve todas estas palavras, pois elas são fiéis e verdadeiras. Foi o Senhor quem direcionou cada um deles para escrever a Bíblia, a palavra de Deus. Então é por isso que quando eu leio a Bíblia, eu escuto, né, o Senhor falando comigo. Eu digo eu escuto porque eu leio a Bíblia, eu leio em voz alta, tá? Para mim é mais fácil de assimilar. Eu gosto de ler em voz alta. Voz alta, eu acho que eu aprendo melhor. Desde criança eu sempre fui assim. Tem gente que, né, tá no ônibus, tá lendo ali, mas eu gosto de ler em voz alta para que eu possa ouvir. Eu assimilo melhor, eu guardo melhor. É por isso que a Bíblia diz que, né, que vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Quando a gente ouve, a gente guarda no coração, assimila melhor. Então, é isso. A Bíblia, ela é o livro especial de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela é o Senhor falando conosco. Ela é ali, ó, o nosso livro companheiro. O livro mais vendido, o livro mais traduzido no mundo, o livro mais amado. Ah, como eu amo a tua lei. E nós temos esse privilégio de termos várias Bíblias em casa. E às vezes não lemos. E eu digo isso, eu falo isso por mim. Porque a palavra, né, o puxão de orelha, a advertência tem que começar primeiro em mim. E muitos países, aí muitas pessoas querem ter a Bíblia e não podem, porque são perseguidos. Outros têm o desejo de ler, mas não sabem ler, porque são analfabetos, não sabem ler. Então, assim, gente, nós somos privilegiados, porque nós temos a Bíblia, várias versões em mãos, e muitas vezes desprezamos a palavra do Senhor. Precisamos ter tempo, nem que seja para ler um versículozinho por dia. Nós precisamos ter tempo para o Senhor. Nós precisamos ter tempo para estudar, para aprender. É por isso que eu sempre falo nas minhas aulas. Não estude só a lição, porque a lição ela vem super resumida e ela não traz todos os detalhes. A Bíblia ela traz os detalhes ali que você pode pegar e complementar a sua aula. Então, estude pela Bíblia. Veja a lição, veja qual é o assunto, veja onde está escrito, veja o versículo, mas estude a história completa pela Bíblia, pela palavra de Deus, que você vai ter uma aula super rica em detalhes. Detalhes que muitas vezes a lição não vem. Por quê? Porque é algo assim, ó, pincelado, é algo... E a lição do maternal é que é pinceladíssima. As lições maiores, primários e juniores, vêm até mais coisas, principalmente os juniores. Mas as lições menores, vem assim pouca coisa na lição. Então, estude a Bíblia. Se baseie ali pela Bíblia e você vai ter uma aula
super rica em detalhes, tá? Maravilhosamente. E vai poder, se na sua tradução, na sua versão, tiver uma palavra que você entende que para a criança vai ser difícil compreender aquela palavra, aí você vai no dicionário, você vai na internet, procurar uma palavra que tenha o mesmo significado, porém numa linguagem mais fácil para ela compreender. E assim ela vai estar ali aprendendo a palavra de Deus também, só que na linguagem dela, na linguagem que ela possa entender, tá? Então, capricha aí, deixa Deus te usar, usa as estratégias que o Senhor te dá, porque Ele é aquele que nos capacita todos os dias. Então, vai aí nessa tua força, vai aí fazendo a teu devocional, fazendo o teu estudo, e o Senhor vai te dando ideias, o Senhor vai te capacitando, vai te ajudando, porque é Ele. Nós não sabemos nada. Você pode ter o QI mais alto do mundo. De nada adianta se não for o Senhor na sua vida. Você pode ser poliglota, falar vários idiomas. Se não for o Senhor na tua vida, nada acontece, porque tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele, tudo vem dele. Nós somos dependentes dele, meus queridos, não adianta. Eu vejo pessoas falando, porque quando vão para um seminário, para uma capacitação, para qualquer coisa, a primeira coisa que muitos começam a falar, olhe porque eu sou formada e tal, sou casada com fulano, tenho tantos filhos, sou formada na tal, tenho bacharel nisso, tenho direito, tenho mestrado nisso, tenho doutorado nisso. De nada adianta se você não for, se não vier do céu. De nada adianta. Isso aí não é nada diante do Senhor. Então, deixe Ele te conduzir, deixe Ele te orientar, deixe Ele te guiar. Porque isso é o mais importante e é o essencial. Porque como tem um corinho existe um corinho aí que diz, se Deus puxar a tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. Você pode, ter o seu top das galáxias. Mas se não for Deus, você não faz nada. Então, se coloque diante dele. E mostre a ele a sua dependência. Que sem ele você não é nada. Todos os dias eu digo, Senhor, eu não sou nada. Eu não sei nada. Eu não posso nada. Porque triste daquele que se acha autossuficiente. Oh, queridos, nossa suficiência é Jesus. Tudo é Ele em nossas vidas. E ai da gente se não for Ele, viu? Ai da gente se não for Ele todos os dias na nossa vida. Eita glória! Então, tudo é Ele. Eu também quero mostrar para vocês. Eu mostrei na aula passada, na aula 1. E eu quero mostrar aqui para vocês esse material, tá, gente? Eu estou vendendo o PDF dele. Deixa eu tirar aqui para vocês. Eu mostrei um recurso, como você utilizar, mas você pode fazer de várias formas. A forma que você acha melhor. Que é o recurso, que a gente tem aquele recurso que fala, a Bíblia é comparada, como a Bíblia é. Então, enfim, tem gente que faz a Bíblia de papelão, de caixa, e tira dali de dentro. Eu tenho até em EVA esse material. A espada, o mel, água, enfim. Mas tem essa versão aqui, impressa, que você pode utilizar. E você pode... Eu mostrei numa Bíblia que foi um saquinho, Eu acho que foi um saquinho. Mas também eu fiz um que eu até vendi, que era um livro. Que era como a Bíblia mesmo. E dentro estavam as páginas. Então, se você quiser,
tá bom? Adquirir, você fala, é só me procurar. E você vai estar contribuindo também para que eu possa, para imprimir as coisas, para mostrar aqui na aula, para fazer material, para a gente estar mostrando nas aulas. Então, tudo isso a gente é um investimento, né? É um investimento que a gente precisa fazer. Comprar folha, tinta para impressora. Eu agora estou sem impressora, minha impressora está quebrada, gente, já faz um tempinho, né? Então, orando para o Senhor dar os recursos para consertá-la. Então, se você quiser adquirir, tá, gente, esse material, só me procurar. E eu até dei uma dica, ó, para plastificar. E você vai em casa, tá? Em casa. Não na máquina, não, que às vezes a gente não tem, né? Mas em casa, com ferro de passar, comprando apenas o plásticozinho, olha como ficou, tá bom? Então, é um valor simbólico, se você quiser estar adquirindo, para trabalhar, não só nas aulas, mas também o dia da Bíblia vem aí, o dia da Bíblia está chegando, e você vai adquirir, você vai cuidar e você vai ter algo que você vai estar sempre preservado. Então, todas as páginas têm a referência, tá? Tem lá a referência e você pode, então, estar utilizando lá, explicando para as crianças que a Bíblia, ela é mel, né? E por que ela é mel? Ela é como uma espada. E por que ela é como uma espada? Ela é espelho, ela é água, ela é lâmpada, ela é... que mais? Fogo. Lá em Jeremias diz que ela é fogo, o fogo consumidor, que ela é mel, que ela é pão, que mais que ela é? Que ela é leite, a água, semente, martelo, enfim, é um material muito bom e você pode ter e utilizar de várias formas para ensinar as crianças a palavra de Deus. Agora vamos finalmente, gente, se deixar eu falo demais. Nossa, Jesus! A nossa aula de número 2. E o título dela é: O livro de Deus nos fala de Jesus. Eita glória ao nosso Salvador. Essa é a palavra-chave, a palavra principal da nossa lição. Salvador. Jesus, ele é aquele que deu a vida por nós, que nos perdoou dos nossos pecados e que nos reconciliou com o Pai. E o objetivo da nossa lição é que as crianças elas venham a conhecer Jesus como único e suficiente Salvador e crer no grande amor de Deus por nós. E o versículo da nossa lição é o texto áudio da Bíblia. Qual é, crianças? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E onde é que está escrito? João 3,16. Oh, glória! Muito bom! Então, todo mundo conhece todas as crianças conhecem esse versículo. Se você falar, gente, se disser a referência, o que é que está escrito em João 3,16? Elas começam. Então, vai ser ótimo trabalhar esse versículo com ela, trabalhar a memorização desse versículo aqui com elas. E o que é que eu trouxe? Eu trouxe o mundo. O mundo
doente, o mundo triste, o mundo sujo, machucado. E do outro lado, olha só, o mundo feliz. Então, como é que você vai explicar esse versículo? A melhor forma de você explicar o versículo é falando que Deus criou tudo perfeito. Deus criou o mundo perfeito, porque tudo que Ele faz é perfeito. Criou o céu, a terra, né, os luminares, o sol, a lua, os peixes, todos os animais, as frutas, tudo. E criou também o homem, a sua imagem e semelhança. E o homem, ele deu o jardim ali para que ele morasse, para que ele vivesse ali juntamente com Eva. Mas o homem pecou. Por quê? Porque desobedeceu. Nunca diga o homem pecou porque comeu a maçã. O homem pecou porque comeu o fruto. O pecado do homem foi a desobediência. A desobediência. Deus deu uma ordem. Ele disse, olha, tudo aqui é de vocês. Tudo. Vocês só não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles foram lá, claro, né? Deram ouvidos ali à serpente, ao diabo, e pecaram, porque desobedeceram. Fizeram justamente o que Deus disse para não fazer. Vendo como o diabo ele é astuto? O diabo ele é astuto. Ele foi logo naquilo que Deus disse que não era para fazer. Então, o pecado de Adão e Eva foi a desobediência. E daí você faz explicando para eles. Então, por causa desse pecado, por causa da desobediência, o homem ficou separado de Deus. Porque Deus é santo e ele não habita onde existe o pecado. Porque o pecado ele é sujo. O pecado nos afasta de Deus. O pecado separa o homem de Deus. Deus ele nos ama. E lá no Éden, para mostrar o seu amor, foi que ele tirou, quando a Bíblia diz que eles foram expulsos do paraíso, expulsos do jardim. Foi o cuidado de Deus, pois lá tinha a árvore da vida. E o homem que estava morto espiritualmente, ele estava morto, condenado à morte eterna. Se ele, naquele estado, naquela situação, tivesse comido da árvore da vida, ele não tinha mais salvação. Mas até aí, olha, gente, como o nosso Deus é lindo. Deus mostrou o cuidado dele, o cuidado. E é claro que todo pecado tem as suas consequências. E aí a gente sabe, né? Tudo que aconteceu a partir do pecado de Adão e Eva. Então, por causa disso, eles ficaram separados da presença de Deus. O homem que tinha ali todos os dias, porque a Bíblia diz lá em Gênesis, que todos os dias Deus, ele descia, ele ia conversar com o homem. Conversar. Mas tanto que quando eles pecaram, o Senhor foi conversar com eles e procurou por eles. Deus sabia, claro, onde eles estavam. Deus disse, Adão, chamou por Adão. E ele estava escondido lá, atrás dos arbustos. E o Senhor disse, vem. E ele disse que não podia sair, porque estava nu. Aí Deus pergunta para ele, olha, como é que você sabe que está nu? E o interessante é que Adão não soube reconhecer o seu erro. Ele quis jogar, gente, se a gente for analisar, ele quis colocar a culpa em Deus, porque ele disse, olha, a mulher que tu me deste, me deu lá do fruto para comer. Enfim, mas isso aí é outro assunto. Então foi isso, quando ele pecou, quando ele desobedeceu, ele ficou separado, afastado da presença de Deus. E agora? Era preciso um mediador. Aleluia! Um mediador para ali, interceder pelo homem diante de Deus. É por causa de Jesus que nós estamos aqui. É por causa dele que nós não morremos. Glória a Deus. Porque só existe um só Deus,
um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Eita, o Salvador. Então explique, que quando o homem pecou, e que o mundo aqui, que a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo, não é o mundo, a terra, não é a terra. Quando se fala do mundo, se fala das pessoas. As pessoas, eu, você. Isso que se refere quando se fala o mundo. Porque Deus amou o mundo que estava perdido por causa do pecado. Ele amou de uma tal maneira. Essa palavra tal significa que a gente não pode medir. De uma maneira, de uma tal maneira. Que tamanho é esse? Não tem como medir. O tamanho do amor de Deus por nós é imensurável. Então ele nos amou de uma tal maneira que não tem como medir, que enviou o seu único filho, o seu filho unigênito. Você explica o que é unigênito. Unigênito é aquele que é único. Eu sou primogênita, porque eu sou a primeira filha. Mas eu tenho um filho unigênito, porque eu só tenho ele. Então explique. Gente, criança precisa explicar cada detalhezinho das coisas para que elas possam entender, tá? E quando você usa assim algo para mostrar, fica fácil para que elas compreendam. Então ele entregou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio não para condenar o mundo, como continua o versículo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque aquele que crê será salvo e aquele que não crê já está condenado. Então explica, que o amor de Deus por nós é tão grande ao ponto de ele enviar seu único filho para morrer em nosso lugar, para perdoar os nossos pecados. E daí você pode confeccionar o mundo, e mostrar para eles, muito fácil, e mostrar a eles como era o mundo sem o pecado, como ficou o mundo depois do pecado. Então foi preciso Jesus vir morrer na cruz para que os nossos pecados fossem perdoados e nós pudéssemos ser religados novamente com o Pai, reconectados. E eu acho interessante, gente, olha como a cruz é. Então é uma ponte que de um lado está Deus, de um lado está o homem e no meio está Jesus, porque é Ele quem liga o Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, ao homem pecador. É interessante, né? Então, nada é por acaso, tudo tem os seus detalhes. Então, a partir do sacrifício de Jesus, o homem que estava afastado de Deus pôde então ser perdoado e reconciliado com o Pai, dando assim o direito de ser chamado filho de Deus. E é sobre isso que a nossa lição de hoje vai falar. Sobre Jesus, sobre a sua vida, sobre o seu ministério e sobre as suas obras. E eu quero começar mostrando para as crianças que Jesus é o Todo-Poderoso. Jesus, o Rei dos Reis. Jesus, o Senhor de todas as coisas. Aquele que é santo. Ele veio à terra. Ele foi enviado por Deus. E ele não chegou aqui como um adulto. Ele chegou aqui como um bebê. Ele nasceu com uma missão. E ele desceu. Ele veio do céu. E deixou o esplendor da sua glória. Onde ele era adorado 24 horas. Santo, santo, diziam os serafins, os querubins, os anjos, os seres viventes, os anciões. E ele era adorado. Então ele deixou o esplendor da sua glória, sabendo que ele ia passar aqui na terra.
por amor. Por amor a mim e a você. Por amor a cada um de nós. E ele veio como um bebê. E eu falo sobre isso. Sempre eu mostro todas as minhas ministrações. Por que como um bebê? Para nos ensinar a importância dos pequenos. E para também nos mostrar que desde pequenos nós somos perseguidos pelo inimigo das nossas almas. E foi o que aconteceu. Aconteceu com Moisés, com o faraó que mandou matar os meninos. Aconteceu com Jesus, com o rei Herodes que mandou matar os meninos, porque ele sabia que tinha nascido o rei dos judeus. Então, nossos pequenos são perseguidos desde pequenos. E Jesus nos ensina uma lição, que devemos cuidar dos pequeninos, do rebanho do Senhor. Então ele veio ao mundo, já nasceu, já veio à terra, sabendo tudo o que ele ia passar. E chegou aqui com essa missão. A missão de reconciliar o homem pecador com o Pai Criador. E quando ele esteve aqui na terra, ele realizou muitos milagres. Muitos milagres. Jesus, ele passou pelas fases da infância, a primeira infância, A infância, a adolescência, a juventude. E ele sempre foi obediente. Obedecia aos seus pais terrenos, obedecia ao Pai Celestial, obedecia às leis. Porque muitas vezes as pessoas se acham, porque eu sou isso, porque eu tenho isso, porque acha que não deve obedecer, acha que não deve cumprir as regras, acha que pode fazer o que quer. Não, gente. Jesus nos mostrou o Rei dos Reis, um homem de tamanha humildade, lavou os pés ali dos discípulos, mostrando ali que o rei estava se colocando no lugar de servo. Por quê? Porque ele veio para servir. Ministério não é ser visto. Ministério é serviço. Aí Pedro disse o quê? Não, o Senhor não vai lavar os meus pés, não. Aí Jesus diz, Pedro, se eu não lavar teus pés, tu não vai ter parte comigo. Pedro, que não era besta, disse, pois, na linguagem nordestina, pois pode lavar os pés, tudo, lave tudo. Então, gente, o homem mais rico, vamos dizer assim, porque tudo era dele, o homem mais poderoso, porque ele veio à terra como Deus e como homem, ele era 100% Deus, 100% homem, e mostrou, porque ele não só falava, mas ele mostrava com as suas atitudes, porque as nossas atitudes mostram mais do que as nossas palavras, a humildade, o amor. Então ele cumpriu, quando ele esteve aqui, ele realizou milagres, curou cegos, fez aleijados andar, fez mudo falar, fez surdo ouvir, ressuscitou mortos. Ele dizia, olha, não, por quê? Por que essa agonia? Por que tanto choro? Nossa, a menina apenas dorme. Todo mundo desesperado, porque estava morto. Jesus, não, apenas dorme. Quem é que tem o poder para fazer isso? Só Jesus. Só Jesus, e ninguém sabe explicar. O mundo não entende, o mundo não compreende. Para eles é loucura, mas nós sabemos, porque conhecemos quem é o nosso Rei. Então nós cremos e nós acreditamos, nós entendemos, porque sabemos que Jesus é o Todo-Poderoso. É o Rei dos Reis. Então aqui ele cumpriu a sua missão, ele ensinou a palavra de Deus, ele ensinou sobre o reino de Deus, ele fez ali coisas maravilhosas, ele também passou por dificuldades, claro, porque como homem ele sentiu fome, sentiu cansaço, com certeza deve ter ficado doente, enfim, porque ele era humano também, e ele mostrou isso, e ele disse, olha,
No mundo vocês tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Jesus, ele não só falou, ele vivenciou aquilo que ele falou. Ele vivenciou o cansaço, a fome, a tristeza, o desânimo, o abandono, a traição. Ele vivenciou. E ele então cumpriu aquilo que ele foi enviado. Ele cumpriu a sua missão aqui na terra. Quando lá na cruz, ele deu a sua vida, ele entregou. Porque Jesus não foi obrigado. E mataram Jesus, prenderam. Não. Vá ler a Bíblia. A Bíblia vai dizer. Ele diz, já é chegada a minha hora. Enfim, o Senhor, ele diz, ninguém ficou desavisado. Porque ele disse para os seus discípulos que ele tinha um tempo determinado aqui, o que ia acontecer. Ele disse tudo o que ia acontecer, que ia ser traído, que Pedro ia negá-lo. Enfim, nosso Deus, ele é perfeito. E Jesus, na cruz, derramou o seu sangue precioso por amor a cada um de nós, por amor ao mundo. Um amor que não se pode medir, um amor que não sabemos explicar. Não sabemos explicar o amor de Deus por nós. Mas nós podemos sentir e vivê-lo em cada detalhe do nosso dia. É respirar, sabe? Devemos ser gratos ao Senhor pelas pequenas coisas que talvez a gente ache pequena, mas são grandes. Você encher o seu pulmão de ar e conseguir respirar. Você sentir o vento, sabe? Tá andando na rua, sentir o vento bater nos seus cabelos. Você poder contemplar o céu. Gente, não tem coisa melhor do que você ser grato. Tem gente que só quer agradecer quando tem os bens materiais. Mas nós precisamos ser gratos ao Senhor por essas coisas que a gente acha que nós merecemos, mas não merecemos. Tudo é por causa do amor dele por nós. Amor que fez com que ele entregasse a sua vida na cruz, para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui. E a Bíblia nos ensina, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de Jesus. A diferença é que no Antigo Testamento, Jesus, ele não está ali visível, como eu posso explicar para vocês, como a gente vê no Novo Testamento. Mas em tudo ele está. Os profetas anunciaram, em tudo ele estava. Na criação, ele estava lá na criação. Quando Deus diz, olha, façamos o homem. Deus não disse, eu vou fazer. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, Jesus estava lá no começo de tudo. Glória a Deus. Estava o Pai, estava o Filho e estava o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que no princípio a terra era vazia e sem forma, e o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas. Então ele estava lá. Jesus estava lá no começo, assim como ele está no fim. Aleluia! Ele diz que ele é o Alfa e o Ômega. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego. E ômega é a última letra do alfabeto grego. Ele é o princípio e o fim. Não importa o que o mundo diga. Ele era antes de tudo, ele já existia. E depois de tudo, ele vai continuar existindo. Porque ele é eterno. Porque ele é grande, porque ele é o Rei dos Reis, e a ele seja toda a honra, glória, louvor e adoração. Então ele entregou a sua vida, e é por isso que nós estamos aqui.
E depois de cumprir a sua missão, depois de ter ensinado a palavra de Deus, de ter feito milagres, maravilhas, prodígios, ensinar sobre o reino de Deus, ensinar a palavra de Deus, ensinar o caminho que é Ele. Ele disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar ao Pai se não for por mim. Ele também disse, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o pão da vida, é o pão vivo que desce do céu. Eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. E aquele que não, e aquele ramo que não dá fruto, ó, o Pai corta e lança no fogo. Então dê frutos. Dê frutos. Não seja um ramo murcho. Não seja um ramo que não dá fruto, porque o Pai, ó, corta e joga no fogo. Então, seja um ramo frutífero, porque o que você está ensinando às suas crianças, você está plantando. E você vai ver os frutos. Você vai ver os frutos. Assim como você é fruto de alguém, porque eu sou fruto de muitas pessoas. Sou fruto da minha avó, que me ensinou com o seu testemunho, os meus avós. Com testemunho, não foi lendo ali para mim, explicando, não. Foi com testemunho deles, mostrando o que é ser crente, o que é passar pelas dificuldades, mas estar ali firme, adorando. O que é você estar à beira da morte e estar adorando, agradecendo a Ele. Aleluia. Então, eu sou fruto. E vejo os frutos do trabalho das minhas mãos. Eu já pude ver e vejo muitos frutos. E eu me alegro quando eu vejo as minhas crianças cantando, adorando, regendo, sendo secretários da sala, passando para os adolescentes. Então eu me alegro, assim como eu me orgulho de por onde eu passo, que eu encontro alguém que foi minha professora na escola dominical, alguém que foi minha dirigente no departamento infantil, e eu estou ali ministrando a palavra de Deus. Eu faço questão de dizer para a igreja, olha, eu sou fruto da tia fulana, eu sou fruto da tia cicrana. As minhas referências não são as tias aí da internet, não, as tias famosas. As minhas referências no Ministério Infantil são as irmãs do Coque, que eu pude conviver com elas, porque na frente das telas todo mundo é bom, todo mundo é educado, né? Todo mundo trata bem todo mundo. Mas o problema é por trás. Aí é que você conhece a pessoa de verdade. Então, continue, queridos, dando frutos, tá? Porque aquele que não dá fruto é cortado, lançado no fogo. Então, depois que Jesus, ele cumpriu a sua missão, ele disse, olha, chegou a hora de partir. Eu vou voltar para o Pai. Porque eu já cumpri aqui na terra, por enquanto, a minha missão. Mas eu voltarei para buscá-los. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Porque lá na casa do meu Pai tem muitas moradas. Tem um lugarzinho para cada um de nós. Jesus, ele disse que ia voltar. E é isso que nós estamos aguardando. Essa é a nossa esperança. E ele também disse, não tenham medo. Não tenham medo, precisa ter medo não, gente. Porque eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu enviarei, eu rogarei ao Pai, para que envie um outro Consolador. Porque era Jesus o nosso Consolador. E ele agora estava voltando para a casa do Pai. Mas ele ia pedir ao Pai que nos enviasse um outro Consolador. O Espírito Santo.
O nosso amigo fiel que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. E nós? O que é que nós estamos fazendo por Ele e para Ele? Jesus entregou a sua vida por nós. E nós devemos entregar a nossa vida a Ele. Porque nós estamos aqui é por causa dEle. E sem Ele não estaríamos aqui. Então a melhor decisão, aquilo que a gente pode fazer de melhor, a melhor coisa, a melhor escolha, é entregar a nossa vida a Jesus. O nosso coração a Ele. Porque Ele é aquele que pega o coração, sabe? O coração ferido. O coração machucado, o coração rasgado ali de sofrimento, de luta, de angústia, do que for. Ele é aquele que transforma tudo isso. Porque quando Jesus chega, Ele muda. Não é que a gente não vá sofrer, não é que a gente não vá passar por lutas, por problemas, não. Mas Ele é aquele que sara as feridas. Ele é aquele que, passa bálsamo e acalenta a nossa alma, o nosso coração. E o nosso Rei, Ele voltará para nos buscar. Aleluia. Ele vai voltar. Ele voltará. Ele voltará. Ele voltará. E para o céu nos levará. Ah, mas tem um detalhe. Jesus, quando Ele veio à terra, Ele veio como nosso advogado. Ele veio como nosso advogado. Ele veio para cumprir ali, para nos reconciliar com o Pai. Ele veio tomar o nosso lugar, tomar as nossas dores. Ele veio nos defender. Essa foi a função dele. Ele veio nos defender, interceder por nós junto ao Pai, como um advogado fiel. Mas Ele voltará como o juiz. Aleluia. Ele voltará como o juiz que vai vir para julgar as nações. Então é por isso que nós precisamos dedicar, entregar a nossa vida, o nosso coração a Ele. Se quisermos viver a eternidade com Ele. Porque não adianta, quando a gente chegar lá diante dEle, não adianta dizer: ah, Jesus, olha, eu passei 50 anos na igreja, todo dia eu ia para a igreja. Ai, eu orava, oxe, eu fazia a vigília, eu ia... Não adianta. Se o seu coração não estiver totalmente dedicado a Ele, fazendo a vontade dEle, renunciando às coisas da terra, não adianta. Então, é isso. E os nossos pequenos precisam estar cientes disso. Em tudo que nós somos ensinar, nós precisamos colocar Jesus como centro, como caminho, como único. Não existe outro. É Ele, só Ele, e é isso que a Bíblia fala. De Gênesis a Apocalipse. A Bíblia fala dele. A Bíblia fala nele. E é por Ele que eu estou gastando a minha vida. Deixando de fazer as coisas do mundo, que são aparentemente boas. Mas deixo de fazer com alegria e com amor. Porque é por Ele e para Ele que você possa transmitir a palavra dEle com amor e com alegria. Amém, queridos? Um cheiro, tá? Vai ter atividades, vai ter material aqui no link da descrição.
E não esquece, se você quiser contribuir com o nosso sorteio para concorrer, a uma Bíblia dessa, a Bíblia da Escola Dominical, é só nos chamar, tá bom? Faltam ainda alguns números e a gente vai fazer o sorteio quando todos os números estiverem completos. Também, o material que você pode estar utilizando para o dia da Bíblia e sempre. Você vai poder utilizar esse material em todo esse trimestre, Porque, como fala sobre o livro de Deus, você pode, cada domingo, falar que a Bíblia ela é espada, complementar ali a sua aula, e por que ela é espada, e onde é que está escrito que ela é espada, e o que ela faz, enfim. Corre e chama, tá bom? Um precinho super acessível, você vai estar contribuindo para que a gente possa fazer materiais, para que a gente possa pagar o vídeo, né, o programa que faz o vídeo para as edições, enfim, gente, um cheiro. Que Deus abençoe.